Bom, no nosso penúltimo resumo, então, a gente vai estudar os critérios da oclusão funcional ideal. Lembrar que a oclusão é um fator de risco da DTM e atualmente as pessoas possuem alteração nos guias, então no guia canino, as pessoas possuem mordida aberta, possuem um trespasse alterado e nem essas pessoas que possuem essas alterações têm DTM, elas podem não apresentar DTM. Então, por isso que outros fatores devem ser considerados e não apenas a oclusão como um fator de risco para disfunção temporomandibular. Então, os critérios ideais. O que é importante que se tenha? Então, contatos bilaterais que sejam simultâneos e estáveis com a boca fechada. Então, se tem um trespasse correto, se o plano oclusal está bem estabelecido, se há um apoio efetivo dos dentes posteriores de ambos os lados, se há força reduzida nos dentes anteriores para evitar a sua mobilidade, especialmente também relacionado à presença, à existência dos dentes anteriores que são unirradiculares, diferente dos posteriores. Qualquer procedimento restaurador, nós temos que buscar o apoio nas cúspides cêntricas, que são aquelas cúspides VIPs, vestibulares dos inferiores e palatina dos superiores. Então, contatos bilaterais que sejam simultâneos e estáveis com a boca fechada. Movimentos mandibulares livres sem interferências cuspídeas. Então, no guia lateral, no lábio de trabalho e no lábio de balanceio. Não deve ter contato dos dentes posteriores, tanto do lado de trabalho quanto do lado de balanceio, quando a gente vai fazer o guia canino. Visto que em reabilitações grandes, isso é visto quando vai fazer reabilitações grandes por meio do encerramento diagnóstico. Diferente da prótese total, que em lateralidade os dentes posteriores devem se tocar para ter uma estabilidade. O pterigóide lateral e o medial são os músculos ativados na lateralidade. Observar aqui na foto abaixo que há uma lateralidade, mas também ela, além do canino, toca o premolar, causando uma recessão gengival. Então, outro dente que pode afetar essa lateralidade também são os premolares e os segundos molares superiores. Então, lembrar que na guia lateral apenas o contato do canino e tanto os dentes do lado de trabalho quanto os dentes do lado de balanceio não devem se tocar. Na função em grupo, se a função for em grupo adequadamente, ela é tão fisiológica quanto a guia canino. Então, não é porque a pessoa tem uma função em grupo que isso está errado, tá? Por ação do bruxismo, de desgaste do canino, a tendência é que os dentes se toquem em grupo. O risco desse toque inadequado, não fisiológico, é por conta de restaurações que podem se fraturar e de traumas periodontais. Mas lembrando que, se for uma função em grupo adequada, ela é tão fisiológica quanto o guia canino. Guia anterior incisal. Então, é a movimentação de projeção da mandíbula, protrusão. A tendência em pacientes bruxistas é um desgaste excessivo em dentes anteriores, principalmente. Essa guia é o movimento da vestibular do incisivo inferior, percorrendo a palatina do superior, até que tenha contato topo a topo, havendo uma desoclusão de todos os dentes posteriores. E isso também é diferente da prótese total. O trespasse ideal vertical, então o overbite, é o incisivo inferior estando 1/3 acima do inferior, do superior, 1/3 acima do inferior. E o trespasse horizontal em torno de 1 milímetro, 1 a 3 milímetros, tá? O normal, O músculo protrusor é o pterigóide lateral. A desoclusão, ela pode se dar às custas do incisivo central, do lateral ou de canino a canino. As forças oclusais, elas devem estar distribuídas nas áreas de trabalho, ou seja,
As forças oclusais devem estar distribuídas em cúspides e sulcos e no máximo número de dentes possíveis. Observar após a ortodontia, por exemplo, os toques dentais e onde há maior toque. O ideal é incluir os dois lados no mesmo tempo e o toque deve estar prioritariamente nos dentes posteriores, evitando força nos anteriores. O toque excessivo em dentes anteriores pode causar extrusão, vestibularização, diastema, alterações periodontais. E a falta de dentes posteriores pode causar dor devido à ação do pterigóide lateral e não do masseter, o qual deve realmente atuar durante a mastigação. E se tem a ausência de dentes posteriores, isso fica comprometido, né, por conta da força. Aqui então, com relação a forças oclusais axiais e forças oblíquas. As forças oclusais axiais, elas são favoráveis, porque elas são aplicadas no ligamento periodontal que vai distribuir a carga adequadamente para o osso. Quando são aplicadas forças oblíquas, elas são prejudiciais ao periodonto e, por consequência, à oclusão do paciente. Levar em consideração o espaço funcional livre, então é a distância entre as superfícies oclusais dos dentes da maxila e da mandíbula, quando encontra-se na posição de postural ou de repouso. Uma média desse espaço é de 3 milímetros, variando de 2 a 4. E ele não deve ser invadido nas reabilitações fixas ou removíveis. Os dentes eles não devem se tocar o tempo inteiro e o lábio, uma frase é, o lábio deve se tocar, mas o dente deve se separar. Outro fator é a dimensão vertical de repouso, a dimensão vertical de oclusão e como que a gente obtém essas medidas, né? Inicialmente, a gente pega um compasso de Willis e a gente vai medir essa distância aqui quando o paciente está falando sons sibilantes. Então, MMM, Mississippi, a gente mede e a gente encontra a dimensão vertical de repouso. Na sequência, a gente a gente subtrai o valor e a gente obtém a dimensão vertical de oclusão. Na verdade, a gente soma o valor e obtém a dimensão vertical de oclusão. Então, lembrar que a dimensão vertical de repouso, a dimensão vertical de oclusão é a dimensão vertical de repouso menos o espaço funcional livre, tá? Aqui, ó. Dimensão vertical de repouso é a soma entre DVO e o espaço funcional livre. A dimensão vertical de oclusão é a diferença da dimensão vertical de repouso menos o espaço funcional livre. Bom, foi bem curtinho esse resumo.